Sua vida era ficar no banco por 3 anos, o perdedor e um príncipe mimado para a escola. Ele acaba treinando para se tornar um acrobata prodígio. Assim começamos com Futaba, estudante do 3º ano que sempre perdia com seu time e quase sempre ficava no banco. Sempre invisível, um dia sozinho, ele se distrai com um grupo peculiar de outra escola. Então ele o segue até um estádio para se deparar com a ginástica artística. Isso chama a atenção dele e de outros 2 garotos, pois é um esporte muito masculino. Porque para poder aproveitar essa destruição de animação em 3D sem que seus olhos sangrem, tem que ser homem. Apesar disso, Futaba se divertiu bastante e eu também, tem seus momentos. A questão é que após a apresentação, o Prota, ele não acredita que tenha uma pontuação tão baixa como o trecho de Artplay 2 mostrado. Mas essas crianças que serão relevantes no futuro, dizem a ele que é uma boa pontuação para quem é apenas do 4º ano. Os acrobatas geralmente são do 6º ano. Eles jogam em desvantagem e o Prota sente que encontrou sua turma, então decide entrar no ensino médio antes do outono. Antes, pede permissão aos pais, pois é como sair do armário e voar. A família dele acha interessante e apoia que ele tente o que quiser. Após um tempo, ocorre a recepção dos novos alunos. Enquanto isso, o clube de ginástica tenta preencher as 2 vagas que precisam, mostrando que estão determinados a participar dos torneios deste ano. Por isso eles se esforçam, apesar das tentações. É então que surge o segundo protagonista e prodígio, Misato, confiante e decidido a entrar para o clube. Ao contrário do protagonista inseguro, que só espia a reunião, o capitão e a secretária descobrem que Misato é um acrobata respeitável. Já faz muitos anos, por isso, quando encontram o protagonista, ele sabe que é muito mais fraco, mas mesmo assim quer tentar. E é que a habilidade de todos é bastante brutal, desde os capitães até o mais novo. Mas Futaba tem força do beisebol e resistência do futebol, o que facilitaria seu avanço. Ele decide começar enquanto Misato se afasta. Apesar de inicialmente não conseguir nenhuma cambalhota, o protagonista sente uma motivação inédita em relação a outros esportes. Ele quer ser o melhor. Assim, ao imaginar o que os colegas fazem, ele consegue dar o giro, que, embora imperfeito, já é um começo. Ele precisa se adaptar aos treinos, tanto na escola quanto na academia que alugam semanalmente. Por praticidade, o clube possui residência própria. Apesar da recusa de Misato por motivos familiares, Futaba fica em um quarto ao lado do delinquente do time. Mas agora o importante é melhorar, e em algumas semanas o protagonista já controla melhor seu corpo. O treinador pede que ele dê mortais para trás até certo ponto, algo tão difícil que acabam rindo dele. Se ele não conseguir, não poderá se apresentar com os outros. Misato o orienta pela manhã, mostrando a postura correta onde aplicar força, flexão das pernas e queda. Tudo isso chega a ele como sabedoria, mas precisa praticar. Por isso, a equipe prepara um lugar para ele. São gentis e ele quer competir com eles. Porque para os do 3º ano é o último ano do ensino médio. Então, lembrando da técnica de Misato e confiando um pouco mais, ele consegue vencer. Eles podem treinar juntos, mas o clube ter sido de 4 pessoas por tanto tempo afeta a coordenação. E ainda mais com Futaba, que precisa melhorar o equilíbrio de mãos, uma técnica complicada. Por isso, o treinador organiza um acampamento com a Academia Shiro e seu amigo para buscar inspiração. Por isso, Futaba treina mais um pouco no parque e acaba encontrando esse albino que ela lembra de antes e que é um acrobata com um nível até injusto. Ao observar seus movimentos, percebe que pode aprender com sua técnica. Esse cara, apesar de estranho, ajuda ele a brincar de pega-pega com crianças paquistanesas. Eles não conseguem pegá-los, mas quando se sincronizam, pelo menos nos movimentos, fica divertido. Enquanto isso, os outros curtem o shopping, assim como Misato com a tia. Ao ver os colegas, tenta fugir e escolhe um local delicado. Então, não lhe resta outra opção a não ser socializar, algo que ele não suporta, encontrando justamente a equipe com a qual vão compartilhar o acampamento. Liderados por um cara de presença chamado Takashi, que Misato rejeitou porque queria estar no ensino médio. Antes do outono, isso anima o time. Enquanto isso, Futaba tenta memorizar os movimentos do albino e aprender algo. Como ele explica que o segredo é esvaziar a mente, ela faz uma pose decente e começa a se tornar acrobata. Aqui os dois voltam percebendo que são rivais do acampamento e que, além disso, Mashiro, o albino. Ano passado ele venceu Misato em um torneio,
Na verdade, o time entedia os protagonistas, que se sentem superados. Mesmo assim, eles começam o acampamento na casa. Dá pra entender por que são tão bons. Com tanta disciplina, cada membro cumpre uma função útil durante o treino em grupo. O problema é que, quando eles têm que se enfrentar, os protagonistas parecem uma briga de cachorros, em comparação ao trabalho magistral de Shiro. Eles acabam humilhados. Até mesmo o rival deles fica decepcionado por terem feito ele vir para algo assim. O capitão já viu eles brilharem, por isso sua frustração é ainda maior. Os protagonistas pedem desculpas ao treinador pelo desastre, sem entender por que os 6 não funcionam juntos. No entanto, eles esquecem o mais importante. Para funcionar em equipe, eles precisam primeiro ser bons individualmente e superar a si mesmos. E é aí que está o ponto de partida. Shiro ouve isso, eles querem confiar em sua determinação. Por isso, à noite, além de se divertirem, corrigem falhas e, mais tranquilos, apresentam-se melhor no dia seguinte. Para finalizar o acampamento, eles brincam de esconde-esconde e colocam os mais bobos para procurar. Isso permite que os outros se conheçam melhor e tentem descobrir o passado de Misato. Apesar de ser um prodígio, ele esconde coisas que o impedem de alcançar seu melhor. Shiro sabe bem disso como treinador do time. Ele poderia ter sido a estrela do país. Mas depois de sua aposentadoria, ele ficou estagnado, e é por isso que agora ele busca que esses jovens alcancem o status que ele nunca conseguiu. O jogo termina e os dois times se despedem. É hora de preparar tudo para as eliminatórias com seus novos uniformes. Porém, a pressão começa a afetá-los durante o treino. Principalmente o protagonista, que quando está sozinho se sai bem, mas na rotina acaba falhando. Assim os dias vão passando e a avaliação está cada vez mais próxima. E quando menos espera. Os nervos atrapalham. Então o treinador libera a tarde para distração, pois o problema é mentalidade, não habilidade. Então ele conta aos colegas que não o culpam. Se algo der errado, basta se divertir. Mesmo assim, ele sente a responsabilidade. No dia seguinte, é hora de mostrar ao público do que são capazes. 6 escolas, mas só 2 se classificam. Alguns se destacam mais diante dos jurados, enquanto os protagonistas tentam levar numa boa, enquanto aquecem e aperfeiçoam a técnica. Inclusive, Misato tem algumas lembranças de um trauma que a gente não conhece, enquanto o momento de participar se aproxima. Com uma pontuação difícil, Futaba sabe que precisa se esforçar, e mesmo nervosa, tentará aproveitar o momento. Como seu treinador disse, chega o grande momento. A tensão aumenta e tudo começa com uma apresentação normal. Tudo sem errar, movimentos, e mesmo quando o ponto fraco do protagonista aparece, ele envia toda a força para suas mãos e o equilíbrio para seus pés. Disfarçando bem o esforço, os movimentos ficam mais intensos, autênticos e chamativos. Se não fosse por um pequeno momento de desconcentração do loiro, teria terminado em uma apresentação muito limpa. Após os aplausos e atenção, agora é a vez da pontuação, que felizmente termina em segundo lugar para todos. Mais do que merecido. Mashiro se surpreende com o protagonista escondendo suas falhas. Agora, eles poderão avançar como prometeram? Misato percebe o atraso deles e decide se mudar com eles. Eles têm uma chance e não podem perdê-la. Porém, eles enfrentam um grande obstáculo. Com as provas chegando, se perderem matérias, terão que abandonar o torneio. Um acordo que fizeram com o treinador? Porque foi um prodígio que desde cedo mudava as regras do esporte. Jovem arrogante, mas muito capaz. Pouco antes do torneio, ele sofreu uma lesão que tentou esconder, mas acabou prejudicando sua apresentação. Como consequência, ele não pôde voltar a competir, mesmo nos melhores hospitais do mundo, o que o traumatizou. Pelo menos até que conheceu essa alemã, que o ajudou a descobrir outras maneiras de alcançar seu sonho. Então ele se casou com ela, porque ela era muito bonita para deixá-la para outra pessoa, e voltou ao Japão. Todo mundo o rejeitou como professor por acharem que ele era arrogante, e quando finalmente conseguiu a chance de treinar seu time de jovens extrovertidos, ele implorava aos diretores para criar seu clube, com tantas condições, como a de que seus alunos tivessem bom desempenho na escola. Por isso todos seguem a regra do treinador. Eles se ajudam e em 2 semanas já apresentam nova coreografia. Embora o loiro tente disfarçar com humor, ele se sente culpado pelos seus erros na eliminatória. Por distração, ele acaba atropelado por uma moto. No dia seguinte, ele aparece com um tornozelo machucado, devendo repousar por 3 semanas e podendo ficar fora do torneio. O que acontece é que os protagonistas, ao tentarem ajudá-lo, acabam descobrindo que é uma farsa. Como o verdadeiro problema dele é insegurança e ele não sabe seu papel no time, eles o ajudam a manter a mentira até tudo se esclarecer. E ouvir o capitão falar sobre o quanto ele é importante para o time desde a sua fundação. Dá um golpe no ego dele, assim como falar com Misato, diferente do que ele achava. Ela não quer ser a melhor, faz tudo no seu ritmo e com motivação clara.
Algo que o ligue à realidade, como um familiar cuidador ou simples bonecas, algo que melhora seu ânimo. Desta vez, a coreografia traz os aclamados levantamentos. No entanto, isso afeta diretamente Misato, que tem lembranças constantes de um acidente. Como será o responsável por saltar, está sofrendo muito. Para completar a tarefa, o treinador lhe dá seu tempo, mas ele acha difícil, além de ser uma pessoa pouco comunicativa. Então, um dia, Shinda e o protagonista vão até a casa dele, onde encontram sua tia, uma mulher gentil que lhes conta o ocorrido, onde quase decapitou um colega durante um salto no ensino médio. Embora faça parte do trauma, isso costuma afetá-los desde a morte dos pais. Afasta-se, sente culpa ao errar e evita confiar nos outros. Um problema muito complicado, que para o próprio treinador é familiar, por isso é o protagonista quem decide conversar a sós com ele. Mas o cara volta a se culpar e tenta resolver todo o problema. Ele deve confiar nos outros, aceitar a companhia e falar sobre seus limites. Por que o trabalho em equipe é prioridade? Já que estão a 2 dias das regionais, os verdadeiros rivais estão se aproximando, incluindo Shiro, assim como outras equipes de destaque. Eles têm um dia de descanso e recuperação, enquanto o treinador passa a tarde com a esposa. Ninguém acredita que ela existe? Durante o descanso e um esforço mal feito, o protagonista não percebe uma lesão na mão e ignora o problema, sonhando que compete perfeitamente. E o peso do seu braço causa seu fracasso diante de todos, para que justamente no dia seguinte ele acorde com uma dor insuportável, que é aliviada com um pouco de gelo. Claro que precisam encontrar os outros, pois sabem que a única saída é ele se consultar no hospital. Se não for nada grave, ele consegue chegar à apresentação, mas se for delicado, não vai participar das regionais. Ele vai com Misato rapidamente. Todos sentem a importância ao chegar onde cada região mostra seus talentos. Isso os deprime mais e tira a motivação. A escola secundária Shiro aparece com grande presença, para que todos se vejam como fracassados e percebam isso. Que nunca tinha visto neles uma expressão tão decepcionante nem quando eram apenas 3 no grupo. Essas palavras os ferem e só resta continuar representando, enquanto Shiro inicia sua apresentação, que demonstra por que eles são os favoritos. Uma coreografia praticamente perfeita, onde cada acrobata cumpre sua missão e nos melhores momentos, Shiro faz as acrobacias mais impressionantes. São 3 minutos em que todo mundo fica surpreso e sente a pressão exagerada dos prodígios. É a melhor apresentação até o momento e ninguém nega. O nível está altíssimo. Enquanto isso, Futaba traz a má notícia de que precisará semanas de repouso, decidido a participar. Mesmo podendo causar lesão maior, ninguém permite, pois ela ainda tem 2 anos para tentar. Mas o grupo desses 6 só tem essa oportunidade este ano com os do 3º ano. Por isso, ela implora. Misato também os pede sob sua responsabilidade. E embora o capitão deva recusar a proposta, ele não consegue, porque também quer fazer o possível para vencer. Agora é um sonho de todos. Juntos, eles pedem ao treinador que alerta sobre as consequências, mas ainda assim permite a participação. É o momento de se apresentar, todos se preparam e o verdadeiro espetáculo começa. Todos buscam dar o melhor, o treino mostra isso. Cada movimento é calculado. A coreografia é a que sempre quiseram, mas principalmente os momentos de trabalho em equipe. Eles funcionam. O espetáculo é impecável, mas quando chega o momento tão aguardado pelo qual treinaram. A cada passo, sentem-se as acrobacias, ficam mais intensas, com um público que não tem palavras para o que vê. Encerrando este grande ato, todos cientes de que o que presenciaram é excelente. Apesar do 2º lugar próximo aos rivais, o protagonista não aguenta mais, cai e é levado ao hospital. Enquanto isso, Tinda enfrenta Paz e outros times por permitir que um lesionado competisse. A maioria entende a determinação do protagonista e ele não se importa. Só quer saber se passaram ou se tiraram o 2º lugar dos times que restaram. Mesmo tentando esconder a notícia até o final, ele fica muito ansioso ao receber a alta. E eles têm que confessar para ele que conseguiram avançar para os aclamados interescolares. O sonho de todos se realizou e o protagonista segue com seu time. Para comemorar, eles saem para comer e contam ao protagonista. Shiro demonstrou respeito, mesmo com um lesionado, e eles esperam competição ainda maior no ensino médio. Não só pelo time Misato, mas também pelo surpreendente Futaba, o que complica. Porque agora a lesão do protagonista precisa de 1 mês para se curar, deixando-o treinar apenas algumas semanas para o torneio. Mas é uma opção que eles vão tentar. Apesar do treinador acompanhar, eles não podem seguir tomando decisões como a lesão, que impactam o futuro deles. Isso aconteceu com ele? Na verdade, ninguém era mais indicado para guiá-los nesse sonho, que ele também compartilha. Por enquanto, há mais coisas para melhorar e Futaba está convencido de que vai se tornar o melhor acrobata, para se sentir como naquele primeiro dia, com aquela pirueta. Então o treinamento vai ser bem puxado.
No entanto, até aqui vai a primeira temporada deste anime, bem curioso. Espero que tenham aproveitado, pois não havia mais animes novos. Pra ver se vocês têm interesse que eu traga mais séries de esporte desse estilo. Me avisem nos comentários, foi um prazer resumir algo novo pra vocês. E como disse meu pai, estou indo embora.